Está no ar, Galo Salvador. Salve rapaziada, salve gente amiga, voltamos, sexta-feira sua linda, vem em mim. Para quem estiver ouvindo na sexta-feira, obviamente o podcast do canal Galo Salvador está no ar, no YouTube e no Spotify para falar muito de futebol internacional, Champions, para falar de viagem, rolê alternativo, o César foi parar lá não sei aonde, e para falar de outros assuntos também, muita coisa legal para você escutar aqui nesses 40, 50 minutos que vão se seguir. Como sempre, à minha frente bem fardado, com a camisa de 96, se não me engano, César Augusto. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Carlão? Um abraço para você, para toda a nossa audiência. Camisa de 1995, camisa reserva do Grêmio, aquele Grêmio do Jardel, né? Essa camisa aqui é a número 16, uma réplica, e o Jardel fez chover não só no futebol brasileiro, como na Champions. Quem estava assistindo a Champions essa semana ouviu o nome do Jardel, porque ele é um dos brasileiros que mais marcou gols na história da Liga dos Campeões, pelo Porto. Eu vi aquela batalha épica, 5x0 e 5x1, Grêmio e Palmeiras em 95. Você não era nascido, né? Eu já tinha 8 anos. E era um bom tempo maravilhoso, César, em que ou eu via o jogo depois da novela, né, inteiro, para saber quando que foi, ou eu tinha que esperar o Globo Esporte da quinta-feira para assistir os gols, porque não tinha internet. E o máximo que a gente fazia, tabelão do placar, era fazer aqueles xizinhos na tabela e por aí vai. Mas enfim, o papo não é Grêmio, muita coisa aí. Deixa eu mandar um abraço pra gente começar com o pé direito, porque César Augusto, tivemos um recorde de audiência no podcast da semana passada e agradecemos todo mundo que acompanhou. O assunto ajudou muito mais sobre o Brasfoot. Até o momento, mais de 560 visualizações no YouTube e acho que 50 e alguma coisa no Spotify. Algo bom, muito bom para nós aqui que devagarzinho, semana após semana, estamos fazendo um trabalho muito sério. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada aqui. O Bruno Campos estava lá no YouTube com a gente. O Dom Renan Souza. O Beninho BFR. O Augusto TC. Guilherme Silvério. Leandro Mendes. Elizin FPX. Suricato. Fez a seguinte pergunta. Pensa aí, César, que já se responde. Pão de queijo ou coxinha? O Matheus Nunes, como sempre. O Leandro Mendes. O Rei Fabão Anjos Gavião. E o Paulinho 1122, um abraço para todo mundo que comentou lá. César, pão de queijo ou coxinha? Pão de queijo. Fácil, assim, pra mim é fácil. É mesmo? Olha, cara, eu pensei, mas eu respondi coxinha. Acho que é a abstinência daqui, cara. Acho que a abstinência... Eu nunca fui um grande fã da coxinha, mas sempre fui um grande fã do pão de queijo. Pena que ainda não o comi em Minas Gerais. Aproveitar para sempre reforçar que o mineiro, ele é o melhor povo do Brasil, com larga vantagem para o segundo colocado. O mineiro é diferente. O mineiro, eu ainda não comi lá e todo mineiro fala, uai, se você comer pão de queijo aqui em Minas, você não come em outro lugar só, entendeu? Pão de queijo e doce de leite viçosa aqui, bom demais esse negócio. É assim. Esse trem é bom demais, mano, você tá doido? É bom demais. Essa semana o Grêmio jogou lá em São João del Rei, Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha lá, Carlão, não sei se você já ouviu alguma coisa do Atletique. Já... O Atlético tem o Lincoln e tem uma combustão no time, né, cara? É Diego Fumaça, Wesley Gasolina e Wellington Torrão. Cara, o futebol brasileiro é maravilhoso. Nessa parte eu acho que a gente até pode se comparar rapidinho ali com a Inglaterra, sabe? Que a gente fala, a liga, a Copa deles lá tem os clubes antigos e tal. Cara, eu sei que o nosso pode ser menos charmoso, porque é na nossa casa e tal, né? Porque é no Brasil. Mas a nossa Copa do Brasil também é charmosa, né? Então, desculpa aí desviar o assunto, mas um beijo aí para todos os mineiros. Aproveita o gancho e lança aqui nos comentários qual é o apelido mais diferentão de jogador que você já viu. Porque a galera pode comentar aqui, depois a gente vai ler no próximo episódio. Mas você falou, né? Tem o Gasolina, tem o Fumaça. Aí tem um que teve em Tubarão, que era o Rafael Ratão. Se a gente tem o Tobinha não sei aonde, tem o Nutella de não sei o que. Cara, se a gente for ficar aqui, tem inclusive, Carlão, eu acho que é o... E em inglês, cara, em inglês é engraçado, né? Porque a gente acha que não... Como é que eles entendem isso? Não, eu acho que a gente não... Como brasileiro, a gente, né, e evidentemente não dominantes completos da língua inglesa, a gente não se toca. Mas em inglês também tem isso. Também tem nomes um tanto quanto curiosos. Por exemplo, você não vai ver um jogador brasileiro jogando lá no seu time, no Ercílio Luz, lá, o camisa 5. É o Arroz. Não tem isso. E na Inglaterra tem. O Rice, do Arsenal, Rice. é Arroz, por exemplo, entendeu? O lateral direito se não me engano, não vou lembrar, acho que do Aston Villa, é Cash.
Você não vai ver um nome de um jogador Dinheiro no Brasil. Ah, tá lá o Wellington Dinheiro. Então, assim, cara, na língua inglesa também tem alguns nomes que devem soar um pouco estranhos. Eu sei que é uma língua muito mais simples do que o português, mas simples em termos de menos palavras. Mas eles também têm nomes estranhos aí, né, cara? De acordo com a Rafa, nada supera o Drinkwater. Ela quando via assim, como assim Drinkwater? Cara, falando nisso, é hilário, um dia eu preciso gravar. Toda vez que eu tô assistindo um jogo de futebol, a Rafa senta no sofá e ela vai olhar as 3 letrinhas dos nomes. E sai umas coisas, cara. Então, quando eu Aston Villa aparece AVL, ela começa. Ivry Lavigne, você vai te catar. O Atlético de Madrid virou Atmosfera. Sabe, umas coisas que não tá no meio do futebol. Ou é jogo de futebol. Uma vez eu fiz um vídeo no YouTube da Rafa adivinhando as siglas. Cara, foi hilário, isso faz 5 anos. Ou é Fórmula 1, que também aparece só as 3 primeiras letras. O Ham, que é Hamilton, virou presunto, né? E ela vai longe aí. Cara, vamos falar. Pra nome de clube, a Inglaterra também adora o presunto, né? Porque é o West Ham, é o Fulham, é o Nottingham. E o Oldham, então ela começa, é o presunto velho, o presunto do oeste, o presunto cheio, né? Sempre esses rolês aí. Cara, falando em rolê, já que a gente tá aqui, o César vai contar uma história pra nós. Conta essa parada que você foi no fim de semana, vou tentar de novo acertar o nome da cidade. Enschede, é isso? Ou é francês, não sei. É tipo isso. Lá no leste, Carlão. É ao leste, então é mais direção ao litoral, correto? Não, ao contrário. Contrário, isso. Desculpa, tô ruim, não sou muito bom em matemática nem em biologia. Como é que foi o rolê de assistir um jogo do Twente como imprensa? Já vai contando tudo. Teve encarte da imprensa, tem lanchinho, pacotinho, era VIP, entrou no vestiário com os caras. Conta essa história pra nós aí. Então, Carlão, o nome da cidade é Enschede, com uma pronúncia bem complicada. Eu tive que aprender com os holandeses, de fato, né? Eu falei, como é que tá a minha pronúncia? E eu falava Enschede. Eles falaram, não, César, você tem que pronunciar o E também. Então, Enschede, pronunciando o E no final. Essa cidade fica no leste, uma das mais antigas da Holanda, e 10 minutos de carro você está na Alemanha. Então, eles ainda conseguem falar um pouco de alemão lá, ou pelo menos entender. Tem uma universidade que é muito famosa, na cidade de Enschede, e os alemães vão ali para estudar, e aí depois, né, acabam... Você sabe como é que é, né? Quando você tem 2 cidades ali de fronteira, né? Como no Brasil a gente tem isso também, cara, vai se misturando, a galera fala espanhol no Brasil, né? Uma galera fala espanhol ali, uma galera nasce lá, casa com a mãe uruguaia, lá no Brasil é assim, pelo menos na fronteira lá no sul, né? E ali não é diferente, pelo que eu soube lá, então muita gente entende alemão. A língua oficial é o holandês, muitos falam inglês. Eu costumo dizer que aqui na Holanda, quem não fala... aliás, né? É raro quem não fala mais de 2 idiomas, né? Porque eles já falam o holandês e aí o inglês acaba sendo uma língua muito utilizada. Na cidade de Enschede, eles ainda têm o alemão por causa da proximidade na fronteira. O que acontece? O Twente não é um dos clubes mais famosos da Holanda, né? Não tá no top 3 ali, né, Carlão? Que a gente sempre fala aqui, PSV, Ajax e Feyenoord. O Twente vem um pouco abaixo desses. O Twente joga no 4º maior estádio da Holanda, chamado de De Groot West. Você sabe aquela cerveja verde holandesa? De Groosk. É por causa disso. A cerveja é da região e batiza o nome do estádio. Então, mais uma curiosidade. Por que o nome do time não é Enschede? Esse nome horroroso que seria. Imagina o Carlão fazendo um modo carreira no UFC com Enschede. Com Enschede. Punk. Ia ser punk, né, Carlão? Aliás, qual o nome de time mais besta que você já fez um modo carreira? Você lembra? Não, nome de time assim não, mas por exemplo, eu fiz na França uma vez com LAN e eu pronunciei todos corretamente, fui pesquisar, então eu sabia que não é Sochaux, é Sochaux, né? O Lens, que a gente fala Lens, não é Lens, é LAN, né? Tem o Cannes, não é Cannes, é Cannes, né? O Rennes, não é... Mas por isso, agora, time nome esquisito não me recordo não, mas coloco que a França aí tem umas complicaçõezinhas. Eu acho difícil também, Carlão, os nomes. Essa semana mesmo eu fui aprender que o nome do zagueiro francês do Manchester United não é Ioro, né? É Iorro. Fui aprender agora, né? Uma falha minha. Enfim. Então, Carlão, até 1965 nós tínhamos 2 clubes na cidade de Enschede. O Enschede Boys e um outro Enschede que tinha uma outra terminação também. E aí os caras falaram, não, poxa,
O time da região aqui tem que se chamar o nome da região. O nome da região é Twente, ou alguma coisa nesse sentido, a pronúncia deles, né? Em holandês. E aí eles fazem a junção desses clubes, né? Alô, Hercílio Luz e Atlético Tubarão, que falam muito em fusão, porque isso já aconteceu lá no Sul, para quem não é do Sul. Eles fizeram a fusão e formaram o FC Twente, que a gente chama de Twente, não tá errado. E aí, mais uma pergunta que pode passar na sua mente, Carlão. Por que é Twente? Tem alguma coisa a ver com o número 20 e tal? É uma curiosidade que eu tinha. Poxa, eu fiquei pensando assim, deve ser porque eles estavam criando o time, daí eles ficaram 19 dias criando o time, no dia 20 eles inauguraram o time, daí agora é o Twente. Cara, não tem nada a ver. É só o nome da região, por uma origem histórica do passado, não tem nada, não foi criado por causa do time, é por causa da região de fato. Então, não há aí nenhuma interpretação que a gente possa dizer, nossa, é por causa do 20, não tem nada a ver com o 20. De fato, é um nome que já veio da antiga dos holandeses, quando aquela região ali era habitada por outros povos, né, que por ali fincaram a sua bandeira. Então, mais uma possível lenda aí desmistificada. Ok, fiz o credenciamento para esse jogo, Carlão, como imprensa. E aí, eu ainda não tenho minha carteira de jornalista internacional, estou em busca dela, mas para isso acontecer você tem que pagar uns bons euros e uns bons reais. Você tem que ser filiado a uma empresa no Brasil. Eu estou me filiando à empresa do Rio Grande do Sul, até porque eu sou de lá, né? Eu já fui filiado à Sesc, né, Carlão? Mas a Sesc é a Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina. Já fui filiado à Sesc, mas quem pagava o valor mensal, ali, o valor anual, era a minha empresa, que eu trabalhava ao Grupo Catarinense de Rádios. Agora, eu teria que fazer por conta. Então, eu conversei com a Web Esportes Total, que é a rádio que eu faço os jogos ali no Brasil. A gente está em negociações ali para eles fazerem ou parte do pagamento ou o pagamento dessa credencial para que eu possa ir para os jogos representando, inclusive, essa empresa e me representando o podcast do canal Carlos Salvador, que também a gente conta os rolês aqui e, enfim, conversamos já sobre outros possíveis conteúdos que possam rolar no futuro. Eu faço o credenciamento nesse momento sem a carteira, sem a credencial, mas explicando ao clube toda a ideia de criação de conteúdo. O clube me aceita tranquilamente, né? Eu acho que, Carlão, inclusive, é legal trazer esse bastidor para jornalistas, né? Quando você se credencia para jogos de Eredivisie, Campeonato Belga, muitas vezes eles não vão pedir para você a sua credencial, vão pedir talvez ali as suas redes sociais. Isso eu já passei, né? Para confirmar que você cria conteúdo, para confirmar quem é você e tal, seus documentos. Isso tudo bem, eles pediram e realmente foi passado. Mas uma credencial de fato eles vão te pedir na UEFA Champions League, olha, as competições da UEFA, né, em competições um pouco maiores, de repente eles vão, alguma coisa da FIFA, algum evento da FIFA, eles vão te pedir a sua carteira internacional de jornalista. Sempre lembrando, a carteira brasileira, ou a sua SESC, ou a sua SEG, ou a sua carteira lá do Rio de Janeiro, não vai servir, porque são eventos internacionais, é muito difícil que a UEFA aceite. É muito difícil também que a UEFA aceite você sem ter uma empresa para trabalhar, né? Uma empresa para a qual você presta serviço. Eu, como presto serviço para o podcast do canal Carlos Salvador, para a Rádio Web Esportes Total e também para a minha empresa que não tem ainda registro, mas é a minha criação de conteúdo, é um pouco mais fácil de ser aceito, né? Enfim, Carlão, cheguei lá, meu nomezinho estava certinho lá na área de imprensa do The Grosk West, fui muito bem recebido. Carlão, a sala de imprensa tinha um monte de comida, você podia chegar e pegar, e eu até fiquei meio assim, tipo, tá, mas eu posso pegar assim? Daí a moça disse, claro, é pra vocês. E daí eu falei, tá, mas como que eu pego? Ela falou assim, não, tem um guardanapinho aqui. Daí você pega um guardanapinho, você pega um puta de um Ela, sanduíche. bem inocente, pensou assim, não, vem, você tá trabalhando, pegue, fique à vontade, o César ali, se fingindo costume. Eu lembro que você contou a história do dia que você foi na base do Ajax, com o teu patrão, e também tinha um monte de comida, não vou tomar cerveja e tal, todo mundo ficou no chazinho, foi quase isso, né? Só na área de imprensa não tinha cerveja, né? Porque os caras estão trabalhando, né? Mas quando eu fui lá já vai aí uma comparação, galera. A parte do camarote, ela é muito melhor que a parte da área de imprensa. Por quê? Porque a parte da imprensa ali, eles vão te servir para você trabalhar. A parte do camarote, eles vão servir para você se divertir. Você tá sendo um convidado do clube ali. Mas assim, cara, foi muito legal, você foi muito bem recebido. Os caras me trataram, você sobe lá no quarto andar, e aí quando você subir no quarto andar, você vira à esquerda. E aí os caras sempre tentando te ajudar, sabe? Sempre tentando te dar uma informação, querendo saber quem é você, de onde você veio e tal. Eu achei bem, bem legal essa troca. Os holandeses, no geral, cara, eles têm
Eles têm um estereótipo que eu acho que ele é muito ruim, assim, sabe? Estereótipos, né? Geralmente eles não são a verdade, né? Mas o dos holandeses, os caras são frios, os caras são mal educados e tal. Cara, é bem pelo contrário, eles são muito educados, mas evidentemente eles não te dão muito espaço, assim, pra conversa, assim, pra que você se abra num diálogo. Porém, quando esse diálogo se abre, Carlão, e eu sou especialista em abrir diálogos com qualquer nacionalidade, desde que eu fale uma língua que eles falam, flui muito bem, entendeu? Flui muito bem. Eu felizmente, inclusive, fui convidado para minha primeira festa de aniversário holandesa, que vai acontecer no dia 25 de abril. Quando chegar esse momento, eu vou contar aqui para contar como é que é a festa da minha amiga holandesa Nina, que é de Utrecht. Você sabe o Utrecht, o time, né? É Utrecht, que é o jeito que eles falam o nome da cidade ali. Enfim. Mais pra frente eu conto esse rolê lá, Carlão. Vai ser perto do The King's Day, inclusive. E aí, cara, subo as escadas lá, após ter comido o meu sanduichão de imprensa, chego na área reservada lá e, cara, a área reservada é a melhor possível do estádio, né, cara? É bem no centro do estádio, com uma visão maravilhosa do campo, praticamente sem pontos cegos. Ele até pergunta, tá? Você vai ficar na área de imprensa para entrevistar os caras ou você vai ficar na área de imprensa lá em cima? O cara perguntou lá embaixo. Eu não, me credenciei para a parte lá de cima. No e-mail que eu envio pro clube eu já digo, cara, eu não quero entrevistar jogador, não quero ir para entrevista coletiva, eu quero ficar na área dos jornalistas lá em cima. Por quê? Porque a minha ideia era ir para a torcida também, né? E aí, beleza, eu fico lá, Twente contra Almer, Twente brigando pela parte alta da tabela, ali brigando por Champions na próxima temporada, e o Almer, lanterna da competição. O time da casa vence por 1-0 com gol do Sten, que é o artilheiro do campeonato holandês, um jovem jogador, tem que contratar no FIFA, tá, Carlão? E é muito bom jogador. Pessoalmente, você sabe quem que ele lembra? O Martin Odegaard do Arsenal, no estilo de jogo, assim. Só que ele é mais meio atacante do que o Odegaard, sabe? E via foto, assim, pequeno, enquanto você tá falando, tô pesquisando aqui, obviamente, via foto com a fotinha pequena também, estilinho do cabelo, mas aqui, na foto, não vi ele pessoalmente. E o estilo de jogo também, assim, é muito um jogador que se movimenta muito bem, um jogador inteligente, e pelo que eu vi, assim, tá sobrando, não é à toa que ele é o isolado artilheiro do campeonato holandês. Cara, e o campeonato holandês tem o Weghorst, que foi contratado, tem, sei lá, Igor Paixão, que não dá pra negar como bom jogador, o Lang do PSV, tem o centroavante, aquele De Jong do PSV. Então, assim, cara, o campeonato que tá fazendo esse menino aí é da gente elogiar. O Sten, olha só, Carlão, o absurdo que é, ele tem 20 gols na temporada, no campeonato holandês até agora. 20 gols é muita coisa. O segundo é o Parrot do AZ Alkmaar, tem 12. Então ele tá muito na frente, né? Depois o De Jong vai ter 11, vai ter outros jogadores ali mais abaixo. Os jogadores brasileiros, infelizmente, não estão se destacando. O Weghorst, beleza. O Weghorst a gente fala, não fez muito gol, mas ele tá machucado. Então ficou um tempo machucado. Então acho que isso dá pra mostrar um pouco aí do porquê que ele não tá tão bem. Eu acho que ele faria mais gols se não estivesse, né? Ou o próprio Robbie do Ajax. O FC Twente, pelo FC Twente, o Sten na temporada tem 37 jogos e 24 gols. Cara, ele não é centroavante, é um número muito alto, Carlão. É de a gente ficar de olho mesmo assim. E outra coisa, tá? É um menino, é um garoto. Ele tá começando a sua carreira, tem 23 anos e jogou pelo Den Haag, que é um clube daqui também, um clube da cidade do Rei, da Holanda, e depois já foi pro Twente. É a terceira temporada dele do Twente. Na temporada passada ele fez 19 gols e nessa ele já tem 24. Então, assim, certeza de que vai pintar ou num clube maior da Holanda ou algum clube de fora daqui vai pegar esse Sten, porque ele é muito bom jogador. Ele tem nessa temporada praticamente os gols das duas últimas, que fez 25 em duas, agora ele tem 24 em uma. Dois detalhes aí sobre a lista de artilheiros que você falou. Troy Parrott é um ex-futura promessa do Tottenham. Primeira temporada, sabe aquele jogador do Tottenham, inglesão, canela dura, que roda emprestado, foi parar no AZ agora. Quem eu contratei pro meu modo carreira, e a hora que você falou, eu fui lá ver como é que ele tá, moleque do Go Ahead Eagles, que é o Smith. 2 gols só, mas, pô, no meu modo carreira aqui, reservão do Undav, tá metendo gol. É porque é o seguinte, tô na Champions, quinta temporada, então, jogo de domingo, antes de rodada da Champions, time reserva. Undav vai esquentar o banco, né? O time tá bem ali e tal, entre o Smith e caixa. Tanto que eu tinha um outro centroavante, que era o Hoffmann, que veio do Heidenheim, que, pô, já negociei ele em janeiro, vai pro Rennes da França e vou ficar só com os dois. Mas essa geraçãozinha nova sempre nova de holandês, né? Parece que o holandês no futebol tem vida curta, né? Pô, até os 25 anos os caras estouram. Depois, né? Parece que fica mais normal, mas sempre os Wonder Kids, né? Acho que é isso que se fala. Wonder Kids.
E Carlão, é muito louco no futebol holandês, né? Que geralmente os moleques, os jogadores, eles. Tá, eu sei, muitas vezes eles vão aparecer nos grandes, mas muitas das vezes eles aparecem nos clubes bem de regiões, assim. Por exemplo, esse menino que tá aparecendo, o Sten, cara, é lá da fronteira, é lá do Enschede, né? Onde é que é isso? O cara vai se perguntar. O próprio Parrott, que a gente fala, poxa, o Tottenham ali e tal, mano, o Tottenham ele jogou 4 partidas aqui no histórico dele que eu tô vendo, né? Depois ele foi pro Excelsior, que é lá de Rotterdam. E aí fez alguns gols na temporada passada, o Excelsior caiu, e aí ele vai pro AZ Alkmaar. Eu lembro de ter falado com um amigo amigos torcedores do AZ, eu falei, o que vocês acharam aí do Paris? Ele falou, cara, meio durão e tal, mas tem uns jogadores aqui que se destacam. Cara, foi pra lá e se destacou. O próprio Pavlidis, que a gente falou, né, foi aparecer melhor ali no AZ Alkmaar também. Se a gente pegar um pouco o passado, o Luís Soares não começa aqui no Ajax, tá, Carlão? Ele começa no Groningen. Groningen. Que aqui eles falam Groningen, porque o G é R, né? Mas no... Van Dijk também. Exatamente, o Van Dijk aparece lá, o Robin é de lá. Então, assim, a Holanda tem essa característica aí de trazer jogadores de umas regiões, assim, que você não tá esperando muito, né? Não tá... Né? Mas isso acho que também acontece no futebol todo. Porém, aqui, como é um país pequeno, é muito louco, né? Era isso que eu ia falar. Geograficamente é um país pequeno, cara. É um país que, só que aí explora, provavelmente existe não só o futebol de base, mas uma questão escolar muito forte. Deve haver, sim, eu não sei como é que é a situação, mas escolas, campeonatos regionais e, obviamente, como é um país pequeno também, poucos clubes, muito menos aqui no Brasil, geograficamente e tal, mais fácil de colocar os camaradas na escola. A gente tá sempre falando de uma boa geração. No podcast passado você falou do Ajax de 2019, né? Aquele Ajax que soltou todo mundo para tudo quanto é lado. Jogadores que vingaram, outros que não, mas a Holanda sempre revela aí. Então você foi bem tratado lá no Twente. Muito bem tratado, então daí o jogo termina assim como uma vitória por 1-0 com o gol do Sten e o nosso querido Twente subindo na tabela, brigando por Champions ali, pelo menos tá bem colocado. No momento é quarto colocado com 46 pontos, o Ajax é o líder com 63, depois o PSV 55 e o Utrecht é o terceiro com 49, então na Champions League, né, Carlão? Você vai me ajudar a falar sobre vagas, mas até o momento a Champions dá 2 vagas, tem 2 vagas para o campeonato holandês, e a terceira é o playoff da Champions, então o Twente está brigando por esse playoff. Eu acho que quem vai para a Champions mesmo é o Ajax e o PSV. Isso não deve mudar. A Holanda já se sabe que não vai herdar a vaga extra. Então são 2 vagas diretas e uma vaga via playoff, né, que entra para qualificação ali. Aí depois é Europa League e tal. E aí teve, inclusive, há 2 temporadas, a Holanda ganhou uma vaga, porque esse coeficiente era de Portugal, que agora é o menor. Na verdade, todo mundo aumentou por causa da nova Champions, mas a Holanda herdou, recebeu uma vaga a mais aí que era de Portugal. A gente volta e meia, vem falar do campeonato holandês, o César tá lá, acompanha, agora o fato dele ir no estádio ajuda e é legal, traz uma experiência bacana. A galera faz uma festa, eu vi teus stories no Instagram. E, pô, galera, assim como qualquer torcida do mundo a gente sempre faz, né? Sempre vai ver festa e tal. Bebida liberada lá no estádio, não? Sim, na Holanda inteira bebida liberada no estádio, então você vê os carinhas passando assim, Carlão, com aquele negocinho de 4 cervejas assim, sabe? E se derramando tudo, assim, o tempo todo isso acontecendo. Os holandeses bebem demais. Então, para finalizar do rolê, a estação que sai de Amsterdã e vai para Enschede passa no lado do estádio, então os caras só saem, passam um túnel e estão no estádio. É maravilhoso isso, cara. Pra quem vem de fora, é um espetáculo, assim. Outra coisa, atrasou um trem que eu tava indo pra lá, na última estação, quando chegou numa cidade próxima, atrasou, todo mundo desceu rapidamente. Eu já vi os torcedores do Twente descendo ali, eu já desci junto. Tivemos que pegar um ônibus ali perto para ir pro estádio. E os holandeses foram fazendo festa dentro do ônibus ali, dando aquelas batidas no vidro e tal. Mas assim, muito bem tratados e muito bem recebidos lá. Todo mundo muito explicativo também. Outros detalhes, você falou sobre torcida. Do jeito europeu, eles fazem a festa deles. É mais uma torcida que canta You Will Never Walk Alone no estádio, antes do jogo, né? A torcida do Twente tem essa característica, assim como a torcida do Borussia e do Liverpool. Do Liverpool é mais legal possível, né? Mas do jeito deles lá também é divertido. Outra coisa, eles são campeões holandeses de 2010 e sabe quem que era o pica do time? Brian Ruiz, o costarriquenho, ex-jogador do Santos. Tem um mural lá com o rosto dele lá e é um jogador que é muito querido
eu ouvi falar lá, tá? É um dos maiores ídolos da história do Twente, que ele só ganhou este título holandês, que é o título mais importante, né? Copa holandesa ali também tem a sua importância e tal, mas o título holandês eles valorizam demais aqui na Holanda, né? O Ajax é o maior campeão dessa competição, mas quem vem ganhando ultimamente é o PSV, só que o Ajax deve ganhar nessa temporada. Então, loucura total tá rolando aqui. E aí, cara, muito legal ali da torcida e tal, é muito organizado, assim, cara, é muito limpo também, sabe? É uma coisa assim que a gente às vezes estranha, né? Muita limpeza, assim, principalmente na Holanda, assim, é um país muito limpo e tu vê isso desembocar até em áreas do futebol, que é um ambiente que às vezes a gente é meio porcão. Vamos falar a verdade, né? O torcedor de futebol é meio porco, né? Sai jogando copo e tal. E não tô falando só dos brasileiros, tô falando dos europeus também, eles também são porcos. Eu fui lá no Borussia Dortmund, lá, cara, porra, o que tem de copo jogado no chão, o que tem de essas coisas, assim, na Inglaterra também. Na Holanda parece que é menos, sabe? Na Holanda parece que é muito mais limpo, assim, um povo muito educado. Então, muito legal de acompanhar isso, cara. Muito legal de ver como os holandeses se comportam no estádio também. E ver que eles são malucos por futebol, cara. É muito lindo isso, né? Muito legal isso. Eles gostam muito dos times das regiões também. Isso é muito legal, cara. Os torcedores do Twente são realmente apaixonados pelo clube. Era um jogo... O estádio tem 30 mil pessoas de capacidade. Tinha 29 mil pessoas. 29.500. Quase socado o estádio, entendeu? E não era um jogo assim, nossa, como esse jogo é importante. Lógico, né? O time tá brigando na parte de cima da tabela, só que era contra o Almere, lanterna do campeonato. Então, muito legal ver a paixão dos holandeses pelo futebol. E, cara, vou estar em outros jogos. Carlão, é meu 5º estádio aqui na Holanda, que eu já conheci. Eu quero, nessa temporada não dá tempo, mas nesse ano, conhecer todos os estádios aqui, como eu quero fazer na Inglaterra também, quando eu já bati 11 de Premier League, né? 11 estádios de Premier League. É estádio pra caramba, é rolê pra caramba. Duas coisas que eu quero comentar aí sobre o teu rolê pra gente ir pro assunto Champions. Uma, o Twente ele reestruturou o estádio, eu sei disso, porque eu já te contei essa história, já contei a história aqui, que o Carlão, eu não gosto de trabalhar em obra, né? Mexer com obra, nunca gostei, nunca foi meu. Mas quando é obra de estádio, cara, eu sou fissurado, eu acompanho foto, eu vou atrás, eu fuço, eu gosto. Então eu acompanhei a obra do estádio da Arena do Grêmio, tenho visto agora do Barcelona. Tem um site, fica a dica para pesquisar todo mundo aqui, ó, stadiumdb.com. Quando eu quero, por exemplo, pegar os nomes reais para colocar lá no IFC, soltar para a galera, ou quando eu quero acompanhar as obras em andamento, tá lá. Né? Work in progress, todos os estádios do mundo que estão em andamento, e o Twente ele não tinha a arquibancada coberta em 2/3 do estádio, em 2008 cobriram, acho que depois, não sei se fizeram uma outra arquibancada, não lembro, mas foi 2008. Esse é o assunto 1. Ainda no assunto 1, por que tinha 29 mil pessoas num jogo contra o vice-lanterna? Tem a cultura, o pessoal é apaixonado, mas na Europa a gente vê a grande diferença. Ir no estádio não é um problema. O transporte é eficiente. Geralmente o cara sai do bairro dele, não vou nem dizer da porta de casa, é exagero, do bairro dele até o bairro do estádio. Geralmente, na maioria, caminha-se de 300, 500 metros, né, César? Questão de segurança, como a gente tem a entrada lá do West London ou do próprio Wembley. É simples, é seguro, não é caro, o ingresso não é caro, o estádio é confortável. Então, você tá em casa, pô, vou pro jogo hoje. É muito mais fácil você ir no Twente, por tudo isso aí, do que, por exemplo, eu que morava no Londrina, pô, era no sol, na arquibancada, segurança, deixa o carro na rua, vem um flanela querer 50 conto pra te riscar o carro, sabe? Tem essa facilidade. Pra fechar o rolê na Holanda, cara, a gente tá falando de nome, né? Você falou de nome, time e tal, nome estranho. Acho que eu já contei a história do NAC Breda. Não lembro da Aqui. história, mas obviamente conheço o time. Isso, o NAC Breda, ele é da cidade de Breda, é Breda, eu acho, e eram dois times que existiam ali antigamente. Era o... me fugiu o nome agora, é o Nod, era um, e o Advendo era outro. E aí, pô, não pode ter dois times, sabe a história que tá rolando em Tubarão? Não pode ter dois times, tá, não sei o que, fizeram o seguinte, Nod Advendo Combinati, eu acho que é Uhum. no holandês, ou Como se fosse Combinate, combination, né? NAC. Em inglês. Perfeito, Combination. Node Advendo Combinate. E aí virou NAC, né? Breda, da cidade de Breda. Uniram os dois, fizeram uma fusão ali. Esse é o nome do time holandês. Cara, vamos envergar para o assunto Champions. Muito legal o rolê da Holanda. Para fechar é rapidinho. Próximo rolê, conto eu na semana que vem que estou indo para Milão. Assistir Milan e como? Não vou para a área de imprensa, né? Mas vou lá gravar videozinhos da música que Pagou Confusone. um ingressinho baratinho, hein? 12 pilinhas. Paguei mais no trem do que no ingresso. 12 pilinhas no ingresso. Vou contar tudo, inclusive. Tô montando um videozinho ali de como é a compra de ingresso pra galera. Já já a gente fala do passaporte da bola. Tudo com muito profissionalismo. Parênteses, não vou pra Frankfurt, ficou muito caro.
a minha ida pra Frankfurt, eu falei que eu ia, né? Tipo assim, Carlão, Frankfurt e Ajax, oitavas de final da UEFA Europa League. Primeiro jogo, aqui em Amsterdã, o Frankfurt já ganhou o jogo. Isso tirou um pouco da minha emoção de ir pro jogo da volta. E aí, ingresso, R$50, ingresso de sócio lá que eu consegui da torcida. R$50 não, 50 euros. R$100 dá um pouquinho mais. Aí, hospedagem, eu ia ter que pagar, não consegui ficar na casa dos meus amigos. A galera brasileira que mora na Europa e mora em quarto. Aí, esses meus amigos lá têm um pouquinho de dificuldade para me receber. Um casal receber um marmanjo no quarto lá é complicado, né? Aí, o trem também ia ser muito caro. Eu ia gastar algo em torno de 80 euros ida e volta. Então, cara, completamente fora da realidade. E ainda ter que fazer um bate-volta assim, meio violento. Então, eu acabei por todos esses fatores desistindo. Evidentemente, se tivesse 1-0 pro Ajax e o jogo da volta fosse uma loucura, ou 1-1 de repente ali, eu acho que eu iria. Só que, cara, é muita diferença técnica do Frankfurt pro Ajax, por incrível que pareça. Eu vi o jogo da semana passada, então eu acabei desistindo. Deixa pra próxima, mas não vou deixar de ir em jogos, principalmente quando eu voltar. Carlão, rapidinho. A final da Copa da Holanda, eu quero que você assista esse jogo, pelo amor de Deus. Será entre AZ Alkmaar e Go Ahead Eagles, esse time que você falou, no dia 21... Alternativas, cara. Dia 21 de abril é feriado, é uma segunda-feira aqui na Holanda. E o que os caras... No Brasil também. Tiradentes, né? O que os caras me falaram aqui é que o jogo é tradicionalmente lá em Rotterdam, que é no sul, no estádio De Kuip, o estádio do Feyenoord. É sempre lá, tá? Só que não acontece muito isso de chegar dois times sem massa ali na final, né? Dois times do pote do Big Three, ali, dos três grandes da Holanda, né? E nessa temporada chegou, cara, o AZ Alkmaar e esse time chamado Go Ahead Eagles. Cara, eles fazem festa, Carlão, pelo que a torcida do AZ me falou, de sexta, sábado, domingo e segunda, porque é feriado. Então eles dão realmente um... O holandês também não paga imposto pra fazer festa, né? Eles fazem muita festa. Então, cara, ele me falou, cara, se você quiser ir como imprensa, o cara me falou, o torcedor do AZ, que é meu amigo, lá, aquela turma dos hooligans lá. Falou, se você quiser ir como imprensa, beleza, tipo, legal, é seu trampo, aí tá tudo certo. Mas se você quiser vir com a gente, você vai ter a melhor festa da sua vida. Ele falou, porque a gente vai ficar fazendo festa lá, eles já vão pra lá na sexta-feira ou na quinta, e ficam hospedados lá na cidade. É um grande evento, sabe, Carlão? A final da Copa da Holanda, principalmente quando não chegam as grifes. Então é isso que os torcedores do Go Ahead Eagles e os torcedores do AZ Alkmaar vão fazer. Vão fazer muita festa nesse final de semana. A chance de não lotar o estádio é grande, ou seja, a chance de ter ingresso também. Fica aqui o desafio. É feriado no Brasil na sexta, sábado, domingo, segunda, então é um baita de um feriado. A Rafa quer ir à Holanda ver o Parque das Tulipas. Olha, podemos unir o útil ao agradável. Então vou conversar com a Rafa. Se caso ela der um ok, te aviso. Compra o meu ingresso aí, talvez ela também, 2. Porque me interessa. É um feriado legal. É um feriado legal pra gente um jogo dar um muito rolê pra ir. alternativo, né? Muito alternativo. Pô, completamente. Copa da Holanda. Olha, vou fazer planos. Vou conversar com a Rafa depois do seu retorno do Brasil, mas tudo se encaixa. É um feriadão aqui. Eu tenho uma viagem grande em maio, mas em abril dá pra gente. Ela quer muito ir no Parque das Tulipas e seria muito legal a gente emendar esse feriado aí. Mas a ideia é boa. Cara, vamos pro Papo Champions. A gente tem 20, 25 minutos de podcast. Vamos falar dos jogos porque tá tudo certo, não tem mais sorteio, já tem cruzamento. Vamos começando pela ordem dos jogos de ontem. Ou melhor, desculpa, dos jogos de terça-feira. Pela ordem aí de horário. Cara, o Barcelona que matou o Benfica, acho que era vaca morta ali já, né? Tinha sido 1-0. Rafinha, baita de uma história, passou o dia no hospital com o filho, pediu dispensa, Hans Flick deixou, obviamente, é família, não foi pro hotel, se encontrou com a turma direto na delegação, acho que do ônibus pro estádio, jogou o que jogou e é um forte candidato a melhor do mundo. Me corrija se eu estiver errado, César, senão a gente segue o baile. Concordo 100%. Aqui a vaca era morta. Outro jogo que a vaca era morta, e aí desde o primeiro a gente falou, o Bayern de Munique jamais ia perder de 4-0 com aquela grandeza deles pro Bayer Leverkusen, por mais que fosse a melhor geração do Leverkusen. 2-0 ali, tá morto. Deixaram o gigante chegar com o objetivo de que a final é em casa. A última em casa que eles tiveram, eles foram e perderam. Né? Eles perderam pro Chelsea em casa. Então tu imagina a gana que os mais novos não, mas quem tá lá, quem é do clube, sabe? Quem é diretor, quem é da cozinha, que tá lá há anos, que viveu isso. Acho que ali também já foi, a vaca deitou. Não tinha muito o que a gente pensar. Eu falei, né, Carol? 9 e pouco tava servida a janta.
Não, aqui o cara já foram pro campo jantado. Não tinha erro aqui. Inter 2-1 no Feyenoord também. Acho que o Feyenoord deu mais trabalho do que eu imaginava no segundo jogo. Dito isso, os torcedores do Feyenoord estão totalmente satisfeitos com a sua jornada europeia. Juro por Deus, tá? Estão felizes demais, eu vi os comentários e tal. Ah, foi uma grande jornada, Milão e tal. Se divertiram, Carlão. Acho que eu falei isso aqui, né? Para os times holandeses, cara, eles são muito abaixo de Bayern, de Inter de Milão, dos times da Premier League. Então, assim, os torcedores do Feyenoord estão muito satisfeitos com a sua jornada europeia, como eles mesmos definem. Chegamos à primeira, não polêmica, mas a primeira grande batalha dessa rodada de Champions. Vou aqui fazer uma meia-culpa. Eu não gosto, mas eu gosto. Eu avisei, né? Antes, lá atrás, eu tinha falado: olha, é o melhor PSG da era do Qatar. O Luiz Henrique arrumou esse time. O Luiz Henrique é muito bom. Né? Liberam umas peças aqui, saíram as estrelas, ele montou um time. A derrota, que a gente comentou na semana passada, pro Liverpool em casa, foi uma aberração. Uma das coisas que a gente falou, pô, o Alisson pegou o mundo. A vitória em Anfield foi um gol sem querer, uma falha, mas eu acredito que foi justa. No frigir dos ovos, dos 210 minutos, o PSG merecia sair classificado. Não adianta, não tem discussão. Aí, para variar, bônus. Entra em campo a tiriça, o Cone, ele Casigol. Não é possível aquele ser humano com aquela rabiolinha de cabelo, nada contra quem tem, mas é uma rabiolinha, cavanha. Sabe moleque da quebrada? Pô, meu, vou arrumar um trampo ali no Petrobras ali, vou trabalhar de carregar. Se ele fosse brasileiro, pô, tava trabalhando em qualquer serviço, carteira assinada, menos jogando bola. Não é possível, cara. Não é possível. Obviamente, a eliminação não entra na conta dele, né? Ah, foi o Darwin o culpado? Não. O pênalti, o Jones também perdeu, mas ele não pode jogar naquele clube. E a culpa não é do Slot, é da diretoria que não contratou ninguém. A única contratação foi o Chiesa, a gente falou 2 semanas atrás, que não entrou em campo. Então, se a contratação não entra em campo, tem alguma coisa errada. Enfim, desabafei, faz a tua análise aí do jogo, mas o PSG foi indiscutivelmente melhor. Concordo 100%. O PSG é muito legal de ver jogar e isso está repercutindo nas redes, né? A galera tá falando, ah, nossa, que legal, poxa, estão falando que é um time mais, sabe como é? Low profile, né? O PSG low profile, eles estão falando, né? Porque Mas, não tem estrela. porque não é aquele time muito midiático e tal. E, cara, se você parar pra pensar na Copa do Catar, o treinador da Espanha foi o Luiz Henrique e, cara, era muito legal de ver jogar. Você lembra? Que a Espanha faz um 7-0 e tal, né? Eu lembro e eu escrevi lá no meu Twitter, eu não lembro se a gente falou em um podcast, mas eu lembro nitidamente de uma mensagem que eu deixei, ou aqui ou lá. Que eu falei, olha, a seleção da Espanha com o Luiz Henrique, muito toque do lado pro outro. Não, foi lá, escrevi lá, não foi aqui não. Se esse cara está no Brasil com a imprevisibilidade de pontas como Vinícius Júnior, Rafinha, que penetra, porque a Espanha não tem isso, né? A Espanha chega nas pontas e toca pro meio e fica, não. Esse cara no Brasil, ele ia longe. E realmente iria. Tá aí, a prova. Não quero dizer que só eu sei disso, mas muita gente viu. Preferiram o que preferiram, enfim. Cara, muito louco, né? Muito legal ver esse PSG aí que parece que tá pegando entre a torcida brasileira, assim, né? Um certo carinho que não se tinha outrora mesmo com Neymar, Messi, Mbappé e companhia. Cara, concordo com você. Eu acredito que se o futebol fosse justo, não é, mas se fosse justo, se você colocar, justiça, PSG classificado. O Liverpool não fez por onde, nem no jogo de Paris e tampouco no jogo dentro de sua casa com 60 mil torcedores. Foi linda a festa das duas torcidas, mas não deu pro Liverpool e eu estava errado, completamente errado. Achei que o Liverpool passaria. Acreditei muito numa temporada regular de Arne Slot no comando do Liverpool. Tinha perdido em casa só aquele jogo atípico contra o Nottingham lá em setembro. Eu achei que não aconteceria de novo e aconteceu. O Liverpool foi muito pouco. O Salah, de fato, foi um craque desaparecido nos 2 jogos. Fez muita falta, né? Aquele Salah que bagunça, aquele Salah que desconstrói as defesas. Acho que no começo do jogo até ele teve algumas oportunidades ali e pareceu aquele Salah que ele tenta alguma coisa, a bola sobra no pé dele e ele faz o gol, sabe? Aqueles lances do Salah. E de fato foi só no começo do jogo, depois ele ficou meio que apagado ao meu ver e a classificação do Paris Saint-Germain é justa para a próxima temporada e concordo com você em mais uma. A diretoria do Liverpool vai ter que explicar aí por que não reforçou o time do Arne Slot. Ele foi muito educado em alguns momentos, dizendo, não, valorizou o seu grupo, claro, né? Mas eu acho que o Liverpool, nesse quesito aí, poderia ter
algumas peças ali que fariam a diferença, talvez, contra esse Paris Saint-Germain. De fato, vai ser campeão inglês, mas fica esse gosto amargo aí, porque perde o que mais queria, que era a Champions. O melhor emprego do mundo é o de diretor de futebol do Liverpool. O camarada que eu esqueci o nome veio do Bournemouth temporada passada, não trabalhou porque não contratou ninguém. Simples, tá lá pra fazer meio campo, enfim. Vida que segue, o Dortmund e Lille foi outra pedrada aí que, olha, equilibrado, o Dortmund passou na camisa ontem. Eu vi até 1-1, depois não vi mais o jogo, só peguei o resultado depois. O Dortmund faz uma temporada horrível e a melhor chance do Dortmund ir para a próxima Champions é ganhar essa. O Dortmund é só 10º colocado no campeonato, na Bundesliga, né? E eu achei que ontem estaria fora, o Lille jogando em casa, fazendo uma temporada interessante. Eu pensei, poxa, acho que vai dar pro Lille dessa vez. O Lille também não vive um grande momento no seu campeonato local, mas fez boas partidas na Champions. É 5º colocado na Liga, o time do Lille. E aí sai ganhando o jogo em casa. Pensei, tá morta a cobra aí, tá servida a janta, né? 5 minutos de jogo, o Lille já tava ganhando. Tá servida a janta aí, vai classificar, a temporada do Borussia é ruim. Mas aí eu desacreditei da pesada camisa do Borussia Dortmund. O time, que eu falo com tranquilidade, é o mais popular entre brasileiros, né, da Alemanha, né? Ele é o time mais popular. O Bayern, acho que a gente não gosta muito quando só um time ganha, né? E aí o Bayern ganhou muito e aí a gente gosta de histórias como a do Borussia, uma torcida maluca, né? Uma cidade que respira o time, enfim. E aí o Bayer e o Henry Kahn, o Kahn de pênalti, e o Bayer, o Kahn foi eleito o melhor do jogo. O Borussia consegue, com participação do Guirassy, eles chamaram de Guirassy na transmissão, eu falei que lá no estádio a torcida fala Guirassy, mas beleza, ele participa, ele sofre o pênalti, e aí o Borussia Dortmund classifica. Muito legal ter de novo o Signal Iduna Park nas quartas da Champions, vamos lembrar que na última foi para a final, então é muito da hora isso, é muito bom que o Borussia vá adiante, porque a gente vai ter espetáculos nas próximas fases da Champions. Carlão, quase deu pro PSV? Foi, o time quase, hein? Principalmente quando empatou ali, pô, 1-1 agora vai fazer, só falta 6. Interessante que o Arsenal não colocou o time reserva. O Arsenal ele colocou ali, mesclou o Kiwior para dar rodagem, o próprio Jorginho, o Sterling, que deu 2 assistências, mas não tem muito o que falar, né? Aqui sim, a vaca tava deitada, tava morta desde o primeiro jogo, não tinha muito o que fazer. Cara, quem surpreende, e algo que a gente já via lá atrás devido aos cruzamentos, é que chegou um pequeno, entre aspas, galera não tá vendo, mas um pequeno, né? O Aston Villa é gigante. Não, não é. Mas lá atrás antigamente ganhou, não. Lá nos 60 todo mundo ganhou, é outra coisa, 50. Passou pelo Bruges e passou tranquilo, 3-0. E vou te falar que, detalhe desse jogo anteontem, perdão, 2 gols do Marco Asensio, emprestado pelo Paris Saint-Germain, com salários divididos, não sei se é 30, 70. E quem que o Aston Villa pega na próxima fase, a gente vai falar já já, o próprio Paris Saint-Germain. Imagine o Aston Villa eliminando o PSG com gol de Marco Asensio. Loucura. Acho que alguma coisa desse jogo ou a gente pula pro mais fatal da rodada? Eu só queria falar que a janela, acho que você falou na real, a janela do Aston Villa foi maravilhosa, né? Se de um lado o Liverpool não contrata bem, olha a janela do Aston Villa com o Asensio, ele tem 8 jogos desde que chegou ao Aston Villa e 7 gols. Tá jogando muito de fato. Não é Marco Asensio o nome dele, né? Como é que é o primeiro nome dele, Ricardo? Fugiu agora? Marco Asensio. Asensio. É que tem o Raul Asensio, que eu tô me confundindo agora, que jogou muito no Real Madrid também, né? Mas é Marco Asensio, sim. E aí ele faz 2 gols e, enfim, a janela do Aston Villa é muito boa, né? E o time não podia ser melhor numa Champions chegando em umas quartas de final. 2 destaques do Aston Villa que ninguém fala. Um é o treinador, que é muito bom. Mister Europa League, Unai Emery. Ganhou com o Villarreal, ganhou com o Sevilha. Sabe quem é o diretor esportivo do Sevilha? Do Aston Villa? Quem? Faz ideia? O Careca Monchi. Sabe quem é esse cara? O cara que simplesmente montou o Sevilha das 6 títulos de Liga Europa. Foi pra Roma 2 temporadas, não deu certo. O Monchi é uma lenda. E aí o Aston Villa, quando o Unai Emery falou, eu vou, mas tem que trazer ele, buscar o Monchi. E é o cara que vai no mercado, que pega e tá levando o Aston Villa a uma quarta de final de Champions. Se a torcida do Feyenoord tá feliz, imagina a torcida do Aston Villa. Eu estive lá, né? É legal até falar isso, enquanto eu tenho que carregar meu computador aqui que já chamou a bateria. Eu estive lá, né, Carlão? É uma cidade horrorosa. Cara, vou falar a verdade, os ingleses chamam de black hole. Buraco negro, assim, é uma piadinha que tem entre os britânicos.
Cara, é uma cidade industrial e tal. Todo carinho é as cidades industriais, tá? Mas, cara, é feio. É cinza, é realmente isso que os ingleses falam. Eu fiquei procurando alguma coisa lá de Peaky Blinders, lá pra ver na cidade. Não tem nada. Os ingleses lá nem gostam de Peaky Blinders na cidade. A série foi gravada em Manchester. Então, cara, o Aston Villa realmente é o que mais tem de legal na cidade, na minha opinião, lá. É o time, né? O time é o Villa Park. Eu estive lá num jogo, camisa muito cara, 130 libras a camiseta do Aston Villa, mas comprei meu cachecol lá, tá lá no meu canal do César Augusto no YouTube, a visita que eu fiz há 2 temporadas lá numa vitória sobre o West Ham. O Aston Villa tinha o Douglas Luiz, né, cara? E todo mundo falava, não, quando o Douglas Luiz sair, acabou o meio campo. Cara, o time continua jogando muito, deu certo com o Tielemans ali, enfim. O Aston Villa, muito merecido aí esse momento vivido pelo Unai Emery e companhia. A história está sendo escrita rapidinho sobre Douglas Luiz. Terça-feira estava eu no encontro com amigos e papo vai, papo vem. Não tem nada a ver com papo Champions agora, nem tititi da bola, quase. Mas um amigo encostou em mim na terça-feira assim, mineiro, você viu o Juventus? Perdeu de 4. Você é mesmo, né, rapaz? Perdeu. Você viu o brasileiro que apanhou? Como assim, cara? Brasileiro que apanhou? Não, pegaram aquele que é casado com aquela... Aí começou assim, aquele que é papo de mineiro. Aquele que é casado com aquela que joga bola também. Eu falei, o Douglas Luiz. Rapaz, domingo à noite encontraram numa balada em Torino, aqui parece que cercaram o camarada. Não vi isso em lugar nenhum, mas se um morador da cidade que não é tão envolvido com futebol, não é do ramo, vem e me conta assim, pegaram o brasileiro lá, cercaram, parece que bateram nele lá. Não sei. Né? Às vezes o europeu é mais tranquilo, tal, mas encontraram Douglas Luiz numa balada domingo à noite, depois de tomar 4 do Aston Villa. Fica da Atalanta. Só o parênteses aqui pra gente voltar pro assunto Champions. O negócio foi enroscado. Devia estar em casa. Eu falei que Birmingham lá, cara, tem gente que chama de Birmingham, mas eles chamam de Birmingham, na Inglaterra. Não é legal, pô. Pro Douglas Luiz, acho que tava bem tranquilinho morar lá, porque ele era ídolo lá, e agora o negócio tá feio pra ele na Juve. Aqui ele é descartável. Cara, vamos pro, talvez assim, sem emoção, o jogo mais sinistro da rodada, onde o Atlético faz 1-0 aos 30 segundos, e no meu ponto de vista, continua sendo Atlético. Para de jogar. Se fecha, 10 entrada da bola, contra-ataque, estocada. Teve chance de matar o jogo, Vini perdeu um pênalti, e a partir do momento que o Vinícius perdeu o pênalti, ele descalibrou completamente. Vou puxar algo aqui, tá? O Vinícius Júnior mentalmente não é um jogador dos mais fortes. E eu tomo cuidado em falar isso. Né? A gente vê tudo que ele sofre, todas as coisas que são erradas, isso, putz, não se discute. Mas eu tô falando ali no campo. Ele erra um pênalti, ele é provocado. Bom, a gente vê, ele é provocado, pá, amarelo. Ele é provocado, pá, às vezes segundo amarelo, vermelho. Ele parece que assim, ó, ele se blinda enquanto ele tá bem. Quando ele percebe que ele errou em alguma coisa, seja um cartão que ele na provocação, seja num pênalti perdido, ou seja numa grande jogada, parece que ele senta um pouco e fala, opa, segura a Cláudia, né? Calma aí, Geraldo. E esse é o meu entendimento. Longe de achar que ele é culpado de alguma coisa, não, nada disso. Mas se referiu. No fim, quero deixar aqui a minha opinião que tuitei ontem, inclusive. Não estou questionando os 2 toques na bola, tem tecnologia para isso. Então, tocou. A minha dúvida é, com VAR ou sem VAR? Isso no Bernabéu contra o Real Madrid jamais seria pitado. Olha, eu sou uma Honda Bis vermelha 2002. Se isso acontecesse, duvido. Concorda ou tô maluco, César? Pra gente fechar o papo. Eu concordo 100%, cara. É difícil darem um lance desse contra o Real Madrid dentro do Bernabéu, né? Eu pensei isso também no momento do jogo ali, né? Mas se tem a tecnologia aí, que seja cobrado quando acontecer do lado do Real Madrid também. Que pena, né, cara? O Julián Álvares tá fazendo uma temporada muito boa, a gente falou dele aqui e tal, e aí o cara vai lá e perde o pênalti dessa forma, porque ele fez ainda, acabou sendo um golaço, só que bateu nos 2 pés e, cara, que pena pro Atlético. E eu falando pros meus amigos ontem, cara, não tem um time pior no mundo pra você ser torcedor do que o Atlético de Madrid. Porque o seu maior rival é o Real Madrid. É o maior clube do mundo. É um clube praticamente insuperável quando o assunto é Champions League. O Atlético de Madrid foi para 2 finais de Champions, cara. Tava ganhando uma até os 40 e tantos do segundo tempo, toma um gol e depois toma uma goleada na prorrogação, perde outra nos pênaltis. Que inferno que deve ser torcedor do
Atlético de Madrid, né? Infelizmente é um time que sempre vai ter uma sombra gigantesca que é o Real Madrid e que acaba caindo numa Champions que eu acho que poderia ter ido mais longe sim, inclusive poderia ter eliminado o seu maior rival, né? Se tivesse tido mais sorte, talvez a sorte não acompanhou. Eu acho que o Real Madrid teve mais sorte dessa vez, porque não viu um Real Madrid muito bom nesses 2 jogos, ou muito melhor do que seu adversário, talvez um pouquinho no primeiro, né? No segundo, não consegui ver não vi Mbappé, não vi Vinícius Júnior, não vi Rodrigo, não vi Bellingham, os caras não conseguiram jogar. A verdade é essa, foram engolidos pela marcação do Simeone. E é isso, Carlão. O Real Madrid, deixaram o Real Madrid chegar, agora aguenta, né? Tá, e aí, para fechar o assunto Champions, eu tinha 3 coisas para falar. 3 coisas não. Uma coisa para falar, mas com 3 tópicos. Para mim, tinham 3 finais de Champions que eu ia gostar muito de ver, tá? Em primeiro, Barcelona e Real Madrid, ainda possível. Real Madrid e Liverpool, Barcelona e Liverpool, porque tinha a disputa Rafinha e Salah, então poderia ser uma disputa de melhor do mundo decidida em Munique, já pensou? O cara que faz o gol vira o melhor do mundo, ia ser mágico isso, se pudesse acontecer. Não vai rolar mais, então essa possível final já acabou por causa da queda do Liverpool. E a outra final, que essa talvez não seja tão emocionante para todo mundo, mas eu acho que para um ser humano chamado Harry Kane é muito especial. O Harry Kane nunca ganhou um título, amigos. O Harry Kane não para de fazer gol com a camisa do Bayern e a final é em casa. Seria lindo o Harry Kane ganhar a Copa, a Liga dos Campeões, e ele ainda vai ganhar a Bundesliga porque o Bayern está disparado na frente. Então seria muito bonito para a história do futebol um atacante que para mim é um dos melhores atacantes de todos os tempos. Já vi jogar no estádio, eu acho ele um absurdo de jogador. Seria muito lindo ver ele ganhar a Champions pelo Bayern. Porém, eu ainda prefiro ver um Barça e Real na final da Champions. O que joga o tal de Harry Kane? 2 temporadas, sendo que uma está em andamento. Ele já tem 76 gols com a camisa do Bayern de Munique, cara. Então, ou seja, a gente tá no final, ele deve fazer mais uns 5, 6 gols aí, ele vai para 80 gols em 2 temporadas, que loucura, o que joga, e acho que foi um acerto enorme dele sair do Tottenham. Imagina o Harry Kane nessa temporada naquele Tottenham, o que ia ser execrado. Não joga nada, né? O que ia acontecer. Seria espetacular essas finais que você falou. Sobre o Atlético e o Real é o seguinte, uma coisa é um time sempre perder para o outro sem ser o rival da cidade. Não consigo lembrar de algum aqui porque seria só injusto, né? Mas o time A sempre ser eliminado pelo B, que é de outro estado. Ali não, cara. Ali é o teu colega de trabalho. Ali é o teu camarada da escola. E é sempre assim. O cara do Atlético não tem um motivo pra dizer, pô, mas ganhamos um título tal em cima de vocês. Grande, né? Assim, Copa do Rei teve um monte. Então, realmente é difícil. Cara, papo rápido aqui, palpitão, bancar o louco. Vamos falar de semifinal. Porque de um lado, a gente tem uma doideira. 4 campeões de Champions. Inter e Bayern de Munique. O que você acha? Primeiro, eu acho que vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogo... Dois jogaços. Jogaços, verdade. Gigantescos jogos esses do Bayern contra a Inter de Milão, mas eu não vou ficar no muro, eu acho que passa o Bayern do Harry Kane. Eu vou com você também, pra mim, passa o Bayern. Do outro lado dessa chave, Barcelona e Dortmund. Se eu não me engano, se enfrentaram já na primeira fase. 3-2 pro Barcelona, com 2 gols do atacante reserva, como é que é o nome? Ferran Torres, no Signal Iduna Park. O Yamal tava machucado naquele momento. E quem que você acha que passa? Barcelona? E vou te falar aqui, este podcast de novo acertou. Hansi Flick, o psicopata, lá no começo do ano falamos. Final do ano oscilou, né? O Barcelona chegou a ficar 10 pontos do Real Madrid na Liga Espanhola. A gente falou, olha, calma, segura, porque o cara é psicopata. Eu acredito também, eu acho que nós teremos Hansi Flick contra Bayern de Munique numa semifinal de Champions. Cara, que coisa linda, né? Que futebol. O futebol é maravilhoso. Olha só, se a Inter passar, pode ter Inter e Barcelona, uma reedição do que a gente teve, aquela edição do Mourinho em 2009. Com o Dortmund não lembro de nenhum histórico. Mas se o Bayern passar, pode ter o The Klassiker contra o Dortmund, ou Bayern de Munique e Barcelona, Hansi Flick. Loucura. Doideira. O outro lado da chave, para mim, tem 2 favoritos claros. No outro lado a gente tem Arsenal e Real Madrid, PSG e Aston Villa. Com todo respeito ao Aston Villa, obrigado, já deu. O PSG low profile, eu acho que atropela nos 2 jogos. Por mais que tenha a lei do ex ali, o Marco Asensio, não sei se você pensa diferente. Eu gostaria muito de ver uma semifinal de Champions, evidentemente, entre
Aston Villa Ingleses. e Arsenal entre ingleses, ou até mesmo entre Arsenal e PSG, porque são dois clubes que chegaram em finais e não conseguiram tirar o 10 ali, não sei se vão conseguir nessa temporada. Mas, cara, infelizmente ou felizmente para os torcedores do Real, o Real Madrid chega na Champions e as coisas se transformam com esse clube. Então, eu acredito que o Real passa até, talvez, não com tranquilidade, que está sendo uma temporada com poucas tranquilidades para o Real, mas acredito que passa principalmente pelo jogo do Bernabéu, onde as coisas incrivelmente, né, sopram para o lado do Real. E do outro lado, acho que passa esse PSG. É uma pena para o Aston Villa, mas acho que o torcedor do Aston Villa que sai da Champions agora sai feliz. Tudo na Champions só para favor do Real, inclusive o apito. Arsenal e Real Madrid, eu penso igual a você. Eu acho que vai ser equilibrado, mas o Arsenal é o Arsenal e não vai dar, não rola. Ah, mas o time do Arteta e tal não vem num bom momento da temporada. Já teve momentos melhores. E, de novo, o Real Madrid cresce na hora que cresceu. O Real Madrid não passou por nenhum pequeno. Imagina o caminho do Real Madrid se for pra final, tomara que não, porque eu gosto de ver coisa diferente. Tomara que não, mas o Real Madrid passou pelo City, pelo Atlético, o Arsenal, que é um grande, e numa semifinal pode passar por um PSG. Só que eu acho que desses quatro, o PSG tá muito bem estruturado. Eu vou com você. Eu acho que Real Madrid e PSG de um lado, e eu acho que Bayern e Barcelona do outro. É o nosso palpitão aí. Cara, tem muito assunto, mas a gente vai deixar pro teu rolê depois do Brasil. Mais alguma coisa de Champions aí pra gente encerrar? Mandar aquele abraço maroto pra rapaziada? Quartas de final disputadas entre 8 e 9 de abril. Semifinais disputadas dia 29 de abril. Olha o espaço que tem para cada jogo, né? E final dia 31 de maio em Munique. No período das quartas de final, dia 8 de abril, você estará no Brasil ou aqui? Em terras brasileiras. 8 e na outra semana, dia 15 de abril. Estarei aqui. Aí você já vai estar aqui porque no dia 21, provavelmente Copa da Holanda, a gente tem algo para analisar. Cara, maravilha. Tem abraço para mandar aí, porque eu mandei os abraços lá do YouTube. Um abraço de novo pro Josué, pro Carlos Henrique, meu irmão, o Bonaparte que tá com a gente, o Rodolfo Brasil que tá sempre, o Thiago Moraes. Galera, comenta que eu vou lembrando aqui, eu não tenho acesso. Carlão não paga Spotify, mas a galera paga e gosta, né? Vale a pena seguir. Manda um abraço aí, comenta onde está suas redes sociais e fala pra galera acompanhar, porque no Brasil você vai assistir algum jogo, né? Sim, com certeza. César Augusto GS, me acompanhem lá no Instagram. Semana que vem estarei em Roma. E aí vocês vão ver o meu rolê rápido em Roma lá para comer uma carbonara lá, sei lá o que eu vou comer lá, indicação que o Carlão vai me dar depois. E aí depois estarei embarcando de Ita Airways para São Paulo. Então semana que vem estarei no Brasil. A gente grava podcast lá e eu conto algumas coisas do Brasilzão. Sim, assistirei Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio dia 29, 6h30 da tarde no horário brasileiro. Então já vou chegar no estádio por volta de 9 da manhã. Então me acompanhem aí para ver o Megazord do Humaitá, como disse o Rômulo Mendonça ontem na transmissão da Amazon Prime, né? É muito bom, cara. Muito bom. Um salve aí, um abraço para todo mundo que acompanha a gente e até a próxima. E semana que vem o Carlão vai comentar aqui no podcast como foi o processo de comprar o ingresso no site do Milan. Tudo legal, tudo oficial, bonitinho. E também o rolê que vai estar no Instagram do canal Carlos Salvador e também no meu Instagram, Carlos Salvador 0. Lembrando que quer fazer igual eu fiz, igual o César faz, igual a gente vai fazer na Copa da Holanda? Ingresso, comprar com segurança, com seriedade, aprender com o César como compra. Passaporte da Bola, o link tá aqui embaixo. Entra ali, adquire e aí o César vai te mandar uma mensagem dizendo, ó, vou marcar um horário. Ele vai abrir o computador e vai ensinar tudo. E você vai aprender para você comprar para quem tá viajando por aqui. Turma, um grande abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima semana.